Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. Nesse sentido eu quero dizer a vocês que eu pequei e por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. O pastor Paulo Júnior é destituído do seu ministério pastoral e vem a público confessar o seu pecado. Ele diz que se afastará de sua igreja local, congregará em uma outra igreja, se afastará também das redes sociais e de qualquer ministério que possa estar atrelado ao pastorado, e que vai voltar a fazer curso de teologia. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante. Não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi, uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração da minha alma. E por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais, estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra, e também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma.
eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico, teológico e, depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir as suas orações, não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família e pela igreja que eu deixei. Peço compreensão de vocês, amor de vocês, o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita fofoca, maledicência, discussão, e esse vídeo vai trazer reações, vai trazer respostas de toda sorte, mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, e esses são os meus pecados. E mais uma vez, eu peço perdão a vocês. Um grande abraço do seu querido irmão, Paulo Júnior. Irmãos, então, deixando aqui uma opinião, um comentário final. Eu conheço Paulo Júnior já de muito tempo, né? Claro, pela internet, através, né, do YouTube, vendo os vídeos de suas pregações. E eu acompanhava ele constantemente até um certo período ali, no ano da pandemia mais ou menos, em que eu comecei a ver algumas atitudes dele com relação à própria questão da pandemia na época, meio que alinhada ao sistema, e aí eu fui deixando de assistir e parei de acompanhar o Paulo Júnior. Lembro que teve um entreveiro entre ele e o pastor Silas Malafaia também, troca de farpas, né? O pastor Paulo Júnior sempre foi um cara muito duro nas suas palavras, nas suas pregações ele era sempre muito, né, incisivo. E eu percebi assim um pouco nele de altivez, eu percebi um pouco de altivez na personalidade do Paulo Júnior, mas as mensagens dele sempre muito bíblicas, muito centradas na palavra mesmo. Então sempre eu estava ali assistindo, ouvindo as mensagens dele e sendo alimentado também, né, espiritualmente falando. Mas como eu falei, eu fiquei esse tempo sem acompanhá-lo, né, quase 5 anos aí, e agora aconteceu essa questão dele se afastar, ele confessar o pecado, né. O que eu pude perceber, né, da parte dele é uma humildade, uma volta por cima ali, uma quebra ali do seu orgulho, porque não é fácil, gente, para uma pessoa, um homem conhecido como ele, chegar em público e confessar que errou, e reconhecer o seu pecado, assim como Davi fez, né, quando ele pecou com Batseba, e foi confrontado e reconheceu e falou: pequei. O pastor Paulo Júnior não foi no mesmo tipo de pecado, né, do adultério, que pode ser considerado um pecado pior, né, bem pior, mas o fato dele reconhecer que ele pecou no seu trato com a igreja, na sua rispidez com os irmãos, né, até da família dele, como ele falou. Então, assim, eu achei que ele fez a coisa certa, ele confessou, né, e agora é o momento dele ser tratado, e é a vida que segue. Assim, ele vai ser tratado, eu creio que ele vai ser restaurado, que ele vai ter o seu ministério pastoral mais à frente, de uma outra forma, talvez até melhor, né? Quem sabe ele aí se torne um pastor ainda maior do que ele já foi ou tem sido nesses últimos anos. Bom, mas é isso, eu gostaria que vocês deixassem um comentário de vocês aí, se inscrevam no canal se você gostou, ativem o sino e espero vê-los no próximo vídeo, querendo Deus. Um abraço, bye bye.